A primeira pergunta, pastor, é com relação ao inferno. A pergunta vem aqui de Praia Grande, do consulente Walter Cabral. Existiria, pastor, alguma possibilidade do inferno desaparecer completamente após o julgamento divino, ao invés da condenação eterna de sofrimento? Não. Para determinadas pessoas que leem a Bíblia, mas não chegam a uma conclusão real, nós queremos dizer que o inferno não foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Isso é notório na Bíblia Sagrada. Deus criou para o ser humano, o céu, como nós dissemos. E nós temos o texto bíblico de João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, 1 e 2, Jesus falando. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Logo, este lugar foi criado objetivamente para este ser que se rebelou contra Deus e trouxe com ele os anjos que o acompanharam. Então, agora, o ser humano é intruso nesse lugar, pastor? É intruso nesse lugar e ninguém pensa que esse inferno vai acabar. Eu sei que tem entidades religiosas que negam peremptoriamente a existência do inferno como se fosse algo incompatível com o amor de Deus. O amor de Deus preparou o céu para nós, deu seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Agora, se o homem recusa e prefere o caminho largo conduz à perdição, Mateus 7, 13 e 14. Trai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, são muitos os que entram por ele. Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus fala taxativamente que o inferno foi criado para o diabo, os seus anjos. Vou ler esse texto para poder ilustrar o que nós estamos dizendo aqui. Mateus capítulo 25, versículo 41, foi que: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meu prezado irmão, está aqui no capítulo 25 de Mateus, versículo 41, palavras de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não é lugar do homem, do ser humano. Agora, no versículo 46, na conclusão do discurso de Jesus, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O que você pode dizer ao contrário? O que é eterno não terá fim, não é, pastor? É. Agora, a próxima pergunta aqui, também do consulente Walter Cabral, acredito que ele expressa aqui a preocupação de muitos pais. Filhos criados na igreja, pastor, ensinados na escola bíblica dominical. Depois de um certo tempo, uma certa idade, eles devem decidir por si mesmos. Então, eles se afastam, não frequentam mais igreja, se afastam dos caminhos do Senhor. Aqui vai a pergunta: a nossa oração vai fazer a diferença no caso dos filhos que estão afastados, mas foram criados na igreja? Eu digo que sim. Muito pode a oração do justo sendo fervorosa. E Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Logo, não vamos admitir que seja impossível a conversão de um filho que, embora criado na igreja, tenha se afastado e um tempo depois retorne. Por exemplo, eu tenho essa experiência em casa. Meu filho, que hoje preside aqui a igreja, ele se afastou temporariamente quando entrou numa faculdade, teve companhias mais, afastou-se temporariamente da igreja, mas ele chegou a um ponto em que a vida para ele se tornou incapaz de prosseguir.
ele teve que se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. E hoje, quando eu vejo pregando aqui na igreja, eu fico contente porque foi uma obra que Deus fez na vida dele. Quer dizer, eu não tinha mais condições, mas Deus fez. Tem o filho que o levou para essa conversão. Está fora, mas eu estou orando por ele. E ele está sempre em casa, nós estamos falando do Evangelho para que ele se apresente. Não é inimigo do Evangelho. Só que não tem aquela aptidão, aquele anelo. Mas como Deus fez o impossível no filho mais velho, pode fazer no mais novo. Agora, é possível. Sempre é possível orar pelos filhos que, a princípio, são frequentadores da escola dominical, acompanham os pais, depois se entram em colégios, más companhias, vão se afastando paulatinamente, mas um dia Deus toca no coração deles, orando por eles. Muito bem, então... Mormente as mães, que são as mais dedicadas, porque às vezes os pais estão no trabalho, mas as mães, elas são dedicadas, passam o tempo em casa, têm mais convívio com os filhos, e elas então são mais apegadas e a oração delas, eu penso que funciona melhor do que a nossa. Muito bem. A próxima pergunta aqui, pastor, é NQI, o consulente não quer se identificar, mas ele liga lá da cidade de Cubatão. Ele fala aqui sobre os seus últimos 2 anos. Ele tem experimentado sonhos que ele chama de perturbadores, pastor. Ele fala que ele esteve um tempo na Igreja Universal do Reino de Deus, depois ele se afastou, passou para uma outra igreja evangélica, que eles chamam aqui de Ministério Vida Nova. Ele até procurou se relacionar com uma irmã da igreja e o relacionamento não foi adiante. E agora o nosso irmão, ele está afastado dos caminhos do Senhor, está desanimado, sem forças para congregar, mas ele também fala desses sonhos que continuam perturbando, chama aqui de sonhos aterrorizadores, pastor. O que dizer dos sonhos, pastor? Eu quero dizer o seguinte, meu prezado irmão, você me falar que foi em 2 igrejas e começou a ter sonhos perturbadores, me parece difícil aceitar. Eu não vou fazer juízo temerário das igrejas aqui mencionadas, porque qualquer igreja evangélica que prega a palavra de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus não causa sonhos aterrorizadores. Veja o problema que está ocorrendo com o irmão, porque geralmente os sonhos aterrorizadores, os sonhos assim levianos, são decorrentes do que nós pensamos durante o dia, que observamos, e mormente nos tempos presentes com a televisão, às vezes passamos 1, 2 horas diante de programas de televisão de caráter violento, e aquelas cenas de tiro para cá, tiro para colar, mata um, mata dois, vai deitar-se. Ora, aquilo fica na mente gravado da pessoa, ela perde o sono, fica perturbada. Eu entendo que isso não pode ocorrer relativo à frequência em igrejas evangélicas, como a Igreja Universal. Sabemos que existem certos exageros, como a Igreja Vida Nova, também não quero fazer nenhuma acusação, mas o problema está na pessoa, naquilo que ela observa, de preferência, momentos que fica às vezes em casa, janta, não quer deitar já, é rápido, fica lá 1, 2 horas, 3, às vezes até mais, assistindo programas impróprios. Quer dizer, impróprio porque acontece isso que ele está transmitindo aqui, perturbado. A mente está cheia daquilo que ele observou.
Agora, pastor, também nessa frequência da Igreja Universal, em cultos que são chamados de culto do descarrego, manifestações demoníacas e outras coisas, isso também assustam as pessoas, Bom, não é, aí, nesse particular, eu faço ressalva. Essa colocação aí de manifestações de demônios e falando e passando para lá e para cá, isso aí não tem lógica dentro de uma igreja evangélica. Muito bem, vamos então agora falar um pouco sobre o mormonismo, pastor. Um assunto importante que os nossos ouvintes precisam ouvir. Nós temos em mãos aqui um material que o próprio pastor Natanael preparou, e ele fala aqui sobre o mormonismo continuar, ele usa a expressão proselitando incansavelmente dentro do cristianismo ainda, pastor, arrastando muitos cristãos despercebidos para as malhas da igreja mórmon. Então nós temos aqui algumas comparações que o pastor fez sobre o que ensina, o que crê o mormonismo e também com relação ao cristianismo verdadeiro, bíblico. Por exemplo, com relação à Bíblia, para o mormonismo, a Bíblia não é confiável, mas para o cristianismo, ela é confiável. A palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas a Bíblia tem a palavra de Deus. Quando uma família de crente recebe a visita de missionários, assim denominados do mormonismo, eles têm uma sagacidade que eu já observei, porque eu estudei o assunto e convivi com pessoas ligadas a esse movimento, com líderes, não apenas membros de igreja, mas líderes, comportores, pessoas que visitam as casas. Eles têm uma tática de dizer, abrem um determinado ponto do livro, sempre na casa do crente, eles levam um livro de Mórmon. Não vão ler a Bíblia nossa. Pode deixar a Bíblia de lado que eles não querem ler a Bíblia. Abrem um texto, uma página já ensaiada, e aqui então eles fazem a leitura para a família. E dizem o seguinte de antemão: esta leitura que fazemos aqui, ela vai revelar a verdade do livro de Mórmon. O livro de Mórmon. Quando você ler o livro de Mórmon, você vai sentir um ardor no peito. Esse ardor no peito indica a verdade daquilo que nós estamos dizendo. E você pergunta, e se eu não sentir o ardor no peito? Se não sentir o ardor no peito, você não está lendo com atenção, você não está lendo com interesse. Então, de qualquer modo, a pessoa vai ler uma parte porque ele está dizendo que aquela parte ali vai levar a pessoa a compreender que o livro de Mórmon é verdade. Qualquer parte que ele abrir do livro de Mórmon, para esse leitor que é cristão, ele não entende, não aceitaria. Mas agora ele, de antemão, foi informado que o livro de Mórmon tem esse sentido. Ele vai sentir um ardor no peito, como prova de que a leitura do livro de Mórmon é verdadeiro, o livro, e se ele não sentir, ele não está sendo sincero na leitura. Quer dizer, de qualquer modo, ele quer sair vitorioso. Não entendeu? Porque você não está sendo sincero. A culpa é da pessoa. Agora, você entendeu, então o livro de Mórmon é verdade. É verdadeiro. Pastor, agora uma outra pergunta importante eu queria fazer para o senhor é com relação à salvação, pastor. Normalmente as seitas,
declaram sobre si mesmas como o único caminho para a pessoa ser salva. Esse fundador do mormonismo, chamado Joseph Smith, o que ele falou, pastor, com relação à salvação? Antes de abordar esse tema aqui, porque é muito pesado esse tema, mas eu vou abordar um tema aqui. Por exemplo, Joseph Smith, que é o fundador desse movimento, ele declara: se qualquer pessoa me perguntar se eu sou um profeta, veja só, não o negarei, já que estaria mentindo se eu fizesse, pois segundo João, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tem nada a ver com ele. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, se declaro ser testemunha ou mestre e não tem o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, o testemunho de Jesus para quem segue a Jesus, não quem segue mormonismo com o livro de Mórmon. Sou uma falsa testemunha, porém se sou um mestre ou testemunha verdadeiro, devo ter o espírito de profecia. Só porque ele tem o título, ele tem espírito de profecia. E isso é o que constitui um profeta. Ensinamento do profeta Joseph Smith, página 263. Ora, isso aí é onda. Quer dizer, só porque a Bíblia declara que quem segue a Jesus tem espírito de profecia, ele acha, por ser mórmon, e ele ter o espírito de profecia. Agora, outra declaração de Smith a respeito de sua chamada profética. Meus inimigos dizem que fui um profeta verdadeiro. Inimigos, hein? Ora, prefiro ser um profeta verdadeiro, caído. Você pode ser um profeta verdadeiro e é um profeta caído, do que um falso profeta. Mas se você é um profeta caído, você é falso profeta. Quando um homem sai profetizando e ordena aos seus semelhantes que obedeçam aos seus ensinamentos, ou é verdadeiro ou é falso. Ele não pode ser falso e ordenar aos outros que façam o que ele está mandando. Não, isso não indica que ele se é verdadeiro. Os falsos profetas sempre se levantaram para opor-se aos verdadeiros, profetizando coisas tão parecidas com a verdade que quase enganaram os próprios escolhidos. Ensinamento do profeta Joseph Smith, edição de 1975, página 357, autor Joseph Smith, editora A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agora escute essa aqui. Como não existe mormonismo sem Joseph Smith, porque ele é o fundador, ele é o diretor, os adeptos desse grupo religioso chegam ao extremo do fanatismo ao declarar que não há salvação sem ele. Ora, você lê na Bíblia, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem disse isso? Jesus. Senhor Jesus. Bom, está na Bíblia Sagrada. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Temos confiança plena, porque Jesus sempre falou a verdade. E disse que o pai da mentira é o diabo. Agora o cidadão está dizendo que ele não há salvação sem a aceitação de Joseph Smith. Vamos aceitar? O profeta caído, né? Profeta caído. Se Joseph Smith foi realmente um profeta, se disse a verdade ao afirmar que esteve na presença dos anjos enviados pelo Senhor e obteve as chaves da autoridade e o mandamento de novamente organizar a Igreja de Jesus Cristo na Terra, então este conhecimento é de vital importância para o mundo inteiro. Nenhum homem pode rejeitar o testemunho
sem incorrer nas mais terríveis consequências, pois não poderá entrar no reino de Deus. Eu não sabia. Se não lesse no livro, o livro de Mormon, eu não teria conhecido isso. Mas o livro de Mormon é uma fábula. Vou te repetir. Eu tenho o livro de Mormon em casa, estudei o livro de Mormon. Livro de Mormon é uma fábula. Fábula. Não é uma história. É uma fábula inventada. Portanto, é dever de todo homem investigar para que possa avaliar a questão cuidadosamente e conhecer a verdade. Doutrinas de Salvação, volume 1, edição de 1987, página 206, autor José Fielding Smith, editora Bucraft. Quer dizer, tudo que está aqui eu li e estudei. Não é de terceiros. Logo, eu posso dizer aos meus ouvintes, cuidado que você vai cair do cavalo. Você não vai seguir uma entidade recomendável. Agora, já pensou, meu prezado ouvinte? Por muitos anos a Igreja de Mormon ensinou que as pessoas de raça negra eram inferiores e amaldiçoadas por Deus. Você aceita essa distinção de pessoa da cor? Por causa dos seus pecados cometidos antes de nascerem? Como é que essas pessoas poderiam cometer pecados antes de nascer e, por consequência, se tornar de pele negra? Os negros, segundo o mormonismo, foram espíritos que não lutaram valentemente a favor de Deus contra Lúcifer. Por esta causa, diz o mormonismo, foram enviados à terra com a pele escura. Essa é a explicação da Igreja Mormon para a existência da raça negra. Por esta razão, os negros foram durante 140 anos barrados de ocupar qualquer posição de autoridade dentro do mormonismo. 140 anos. Hoje, eles mudaram de posição. Mas 140 anos não tinha um ministro, um desses pregadores que saísse à rua com um branco. Eram discriminados. Brigham Young declarou, você vê que alguns grupos de família humanos são negros, desajeitados, feios, desagradáveis e baixos nos seus costumes, selvagens e aparentemente sem a bênção da inteligência que é normalmente dada à humanidade. O Senhor pôs uma marca neles, que é o nariz chato e a pele negra. Jornal de Discurso, publicação deles, volume 7, páginas 290 e 291. Pastor, agora, o Deus Mormon, ele, pelo jeito, mudou de ideia, não é, pastor? Mudou de ideia. Por muitos anos, a Igreja Mormon proibiu os negros de fazerem parte do sacerdócio arônico e do sacerdócio de Melquisedeque. A mudança aconteceu em junho de 1978 por causa do Templo de São Paulo. Construíram o templo aqui em São Paulo e depois descobriram que a pele do brasileiro era misturada, era pele branco com negro, né? Aí não puderam impedir, tinham que impedir os negros de entrar no templo. Como impedir um grande número de negros de entrar no templo, ali no Morumbi, onde está o templo deles, o primeiro deles feito aqui? Se eles também ajudaram a construí-lo. A Igreja Mormon diz que a mudança veio como resultado de uma revelação divina. Entretanto, já está provado que foi por pressões surgidas no Brasil. O negro, a semente de Cã, a qual é a semente de Caim, perpetuada através de Cã, de acordo com a maldição que recebeu, servirá seus irmãos, serão servos dos servos seus irmãos, até que Deus remova esse opróbrio e nenhum poder poderá invalidá-la. Discurso de Brigham Young, página 277. Degeneração racial, resultando em diferenças de aparência e incapacidade espiritual, tem surgido desde a queda do homem. Nós conhecemos as circunstâncias sob as quais
a posteridade de Caim e mais tarde de Cã, foi amaldiçoado com aquilo que chamamos características raciais negroides. Doutrina Mormon, Bruce R. McCoy, 10ª edição, página 616. Ninguém pode alegar que é o pecado de Noé, que... Cã, né? Noé, O filho de Noé, né? Cã, filho né? de Noé, que ficou embriagado lá e viu viu o pai nu, né? Aquilo não trouxe maldição de cor para ele. É uma alegação infundada, que a Bíblia não diz isso. Mas o Deus deles muda de ideia, né, pastor? Conforme a circunstância, Ora, né? nem comecei a ler o livro de Mormon. Essas colocações aí até me parecem impróprias para uma leitura pública. Mas é o que está registrado. Só que hoje eles não põem mais a público isso, né? Como aconteceu nesse templo aí. Aí do Morumbi, o templo ficou lá sem uso. O negro não entrava lá, porque era amaldiçoado, e agora viram que a situação era quase geral no Brasil, porque nós brasileiros temos muita mistura de cor. Nós tivemos aqui a colonização com parte dos que vieram da África, né? Que agiram aqui no Brasil no tempo aqui na colonização, e não fazemos distinção. Na nossa igreja tem pastores negros sem qualquer acepção de pessoas. Não lemos isso.